como uma pessoa conseguiu roubar vários carros da coleção de Paul Walker logo após 24 horas o ator ter ido dessa para melhor. Hoje você vai descobrir tudo e o que essa pessoa fez com os carros, então já deixa o seu like. Mas antes... Já pensou em ter miniaturas inéditas no Brasil? Essa é a linha Carros dos Sonhos da Salvat, com o Fusca 1961, Maverick GT 74 e o grande Opala 2569. Além de lindas, elas têm muitos detalhes, placas da época e uma escala 1/24 maior que as tradicionais do mercado. E acompanha até uma revista com curiosidades dos carros. E corre que elas são exclusivas com estoques limitadíssimos. Acesse o link que está na descrição do vídeo e garanta suas miniaturas com até 10% de desconto, caso seja sua primeira compra na loja da Salvat. E prepare-se que a Ford F100 em escala 1/8 de montar vai voltar. Então fique ligado. Primeiro de tudo, acho que todo mundo aqui sabe o quanto Paul Walker amava carros. O ator de Velozes e Furiosos não era só o Brian, era um verdadeiro amante dos carros e tinha uma enorme coleção de carros raros. Você vai ficar impressionado. E com certeza muita gente assistiu Velozes e Furiosos aqui e considera Paul Walker um herói. Entre seus carros a gente tem verdadeiras máquinas, como o Porsche 911 GT3 RS, várias BMWs M3, um Skyline R34 e diversos outros. Além disso, Paul Walker teve vários Skylines R34, um cara apaixonado por carros japoneses. Mas hoje eu não vou focar na coleção em si dele, e o que aconteceu com ela, e vocês não vão acreditar no que aconteceu. Paul Walker foi um grande ator e trouxe muitas alegrias a todos nós, principalmente pela franquia Velozes e Furiosos e por diversos outros filmes, mas 30 de novembro de 2013 chegou e deixou todo mundo triste. Eu já contei essa história detalhada aqui do canal do último dia de Paul Walker, as principais teorias e o que na verdade aconteceu. Se você quiser saber, clica aqui no card. Mesmo após aquele momento triste, a família de Paul Walker não imaginaria o que ela ainda iria passar, mesmo depois do fatídico dia. Mesmo após a família triste e todos os fãs arrasados, o que ninguém esperava é que no dia seguinte, cerca de 7 carros de Paul Walker foram tirados de seu galpão, onde o ator guardava sua coleção raríssima, que tinha em torno de 30 carros na época. O sumiço de 7 carros por si não foi só algo super estranho, mas o pior viria quando os familiares descobrissem quem foi o real responsável por aquilo. Que poderia ser tão péssimo? Richard era um amigo e ex-sócio do Paul Walker. Você sabe que existe muita burocracia para ter um carro só. Agora imagina 30. Por isso, Paul Walker contava com Richard para cuidar da sua documentação de todos os seus carros, uma espécie de despachante. Assim ele poderia curtir sua coleção sem ter que ficar se preocupando muito com a parte burocrática de documentação. Richard também trabalhou diretamente no galpão onde os carros de Paul Walker ficavam, o que obviamente fazia ele já conhecer o local e saber o funcionamento das coisas por ali, como câmeras, chaves e muito mais. Os dois já eram amigos há bastante tempo e todos tomaram um enorme susto quando descobriram que foi o próprio Richard que roubou os carros do ator e do amigo que tinha deixado a nossa terra 24 horas antes. Um verdadeiro amigo da família, um amigo do ator. Como poderia ter feito isso? O susto foi, com toda razão, um desrespeito completo, um mau caratismo tremendo, mas a pessoa que fez isso não foi só um ladrão, e sim um amigo. É bem óbvio que o dinheiro tá acima de tudo, mas não só isso. Segundo as notícias que saíram na época, Richard teria tirado 7 carros do galpão, entre eles uma Porsche 911 e várias BMWs M3. Além disso, ele levou também a documentação de cerca de 18 carros. Richard teria mandado algumas pessoas retirarem os carros do galpão que ficava em Valência, na região da Califórnia. E aqui que a história começa a ter muita informação diferente. Alguns locais falam que foram apenas 7 carros, em outros locais relatam que foram roubados mais de
30 carros. Isso acontece porque o caso não foi amplamente divulgado na mídia e aparentemente os familiares poderiam ter abafado o caso para não gerar uma grande repercussão, já que 24 horas ontem um ente querido tinha partido e informações como essas não foram tão precisas. Isso acaba dificultando muito a investigação, até pelos fãs entenderem melhor o que realmente aconteceu. Algumas informações de advogados foram divulgados. Foi dito também que alguns dos carros chegaram a ser vendidos ilegalmente. Apesar de não sabermos os detalhes de como foi feito esse trâmite ou quais carros realmente foram vendidos dessa forma, é muito triste saber dessa informação, que carros de Paul Walker rodaram por aí, vendidos de forma errada. Você compraria? Agora, uma informação que a gente sabe e que veio diretamente da família de Paul Walker é que Richard estava dificultando a devolução dos próprios veículos que ele mesmo roubou, tentando extorquir dinheiro da família. O plano de Richard é tão absurdo quanto muitos dos planos dos próprios filmes dos Velozes e Furiosos. O cara quer ser o Velozes e Furiosos na vida real. Eu não sei como o cara achou que poderia simplesmente roubar os carros de uma pessoa tão conhecida e de um momento tão frágil para todos. E achou que ficaria tudo bem. O mais bizarro é cogitar que além dele não ter sido preso, ainda pior, ele conseguiu tirar um dinheiro com a venda de alguns carros. Mas claro, a família de Paul não iria deixar barato. Quem abriu o processo contra Richard foi o pai de Paul Walker, e caso vocês não saibam, ele se chama Paul Walker III, já que o nosso Paul Walker é o quarto. O processo foi aberto alegando que Richard teria entrado no galpão e retirado pelo menos 7 veículos do local e escondido eles em algum local diferente. Ele estava tentando usar a localização dos carros para extorquir a família, conseguir dinheiro e vantagens. Será que não só vantagens econômicas, o que Richard queria mais da família? Mas apesar de ter sido um processo aberto, o resultado é meio vago e a gente não tem certeza do que realmente aconteceu. Sabemos que Richard chegou a devolver sim alguns carros, mas não sabemos se foram todos e se ele teve que desembolsar algum dinheiro por conta do processo. Provavelmente ele não sofreu nada grave, tipo ter ido para prisão ou algo do tipo, já que todo o processo foi resolvido com um acordo. E querendo ou não, é uma situação super complicada, já que os carros estavam escondidos, ou seja, mesmo que a atitude mais drástica tivesse sido tomada pela justiça, eles ainda teriam que gastar recursos para localizar os carros, levar os carros de algum lugar e quem sabe achar os carros intactos. E se os carros foram desmontados e vendidos as peças, muita coisa poderia ter acontecido com o estado de conservação dos carros. Como eu disse, sabemos que carros foram devolvidos, mas de uma forma muito ampla. Temos essas informações por conta do advogado da família de Walker, que revelou o processo resolvido, entre aspas, amigavelmente. Isso significa que eles provavelmente fizeram um acordo, e com as condições resolveram resolver de uma forma amigável a devolução dos bens. Porém, todos os termos adicionais de acordo iriam permanecer confidenciais. E aí temos um outro problema, pois além de não sabermos se Richard sofreu devidas punições, mesmo que financeira ou jurídica, também não sabemos quantos carros foram devolvidos. E se foram devolvidos com condições como estavam antes. E como ficou os carros vendidos por ele na época. Será que quem comprou devolveu também? Não sabemos se os carros foram recuperados ou se foram deixados para lá, já que foram vendidos. É claro que muitos fãs de Paul gostariam que essa história terminasse com Richard atrás das grades. Afinal, roubar carros de uma pessoa que partiu dessa para melhor 24 horas antes. Como se trata da família de Paul Walker, temos que respeitar as decisões deles. Não é fácil você ver um filho, um amigo, um ente querido nos deixar e depois ter que resolver problemas de terceiros. Mas vale lembrar que para manter tantos carros caros e raros não é barato. E vamos combinar que Paul Walker tinha muitos deles. E é normal que a família acabasse vendendo eles com o tempo. Mas esses carros não foram vendidos só para a família ganhar dinheiro. Pelo contrário, Paul Walker deixou um legado. E a família quis manter isso, principalmente com a filha dele. Até porque em 2010, Paul Walker criou a Fundação Paul Walker, que inicialmente teria como objetivo ajudar vítimas de um tufão, com o objetivo de arrecadar fundos para demais pessoas atingidas por essas interferências naturais. Sua filha, Meadow Walker, foi quem tomou a frente da fundação e não só seguiu o legado do pai, como ampliou o legado. E todo o dinheiro dos leilões dos carros vão diretamente para fundos feitos pela filha. E diversos carros de Paul Walker foram leiloados por preços milionários.
Estamos falando de muito dinheiro. Inclusive, até o Toyota Supra branco de sua coleção de Paul Walker apareceu no Velozes e Furiosos 7, naquela cena final em homenagem ao Paul. Aquele carro usado em cena é um carro de sua própria coleção. A coleção de 21 carros que foram arrematados geraram cerca de 12 milhões de reais para mais. Entre os carros temos BMWs M3, que foram vendidas a unidade cerca de 220 mil dólares, o que daria mais de 1 milhão de reais por unidade. Nissan 370Z 2009, vendido por 105 mil dólares. O Nissan Skyline R32 89, mais de 100 mil, 500 mil no carro do Paul. Mais e mais vendas foram feitas e com certeza o preço a ser pago em um carro de Paul Walker não é barato. Com todo esse dinheiro arrecadado, Paul Walker fez sua história mesmo não estando mais aqui. E você, compraria um carro de Paul Walker? Com certeza da maneira correta. O que você achou dessa história bizarra envolvendo um amigo levando carros da família? Comente seu carro dos sonhos e te vejo na próxima!